Graça e paz. Eu vou dar um breve testemunho de uma experiência que eu tive com Deus, que para mim foi muito marcante. Então, desde que eu nasci, eu vou na igreja. Eu sempre adorei muito ir na igreja, eu sempre gostava muito de ir, mas eu nunca tive um relacionamento verdadeiro com Deus. Ai, pode sentar. Eu esqueci, gente, desculpa. Continuando, eu nunca tive um relacionamento verdadeiro com Deus. E eu fui crescendo e teve um período muito difícil na minha vida, que foi uma fase que aconteceram várias coisas ruins. E com isso veio muito medo, falta de confiança, insegurança, veio um vazio muito grande dentro de mim. E eu acabei me afastando muito de Deus e eu acabei conhecendo o mundo. E eu queria esquecer os meus problemas no mundo, mas ao mesmo tempo que eu estava fora da presença de Cristo, eu sabia que o meu lugar não era fora da presença de Cristo. Eu me sentia um peixinho fora d'água, para falar a verdade, porque sempre também vinha uma vozinha dentro de mim que falava, tipo, o que você está fazendo aí? Por que você está aí? Aí não é o seu lugar. Mas eu continuava vindo nos cultos da igreja, mas eu era mais para ocupar banco mesmo. E no final dos cultos passava a programação semanal de todos os cultos da igreja. E no final tinha o culto dos teens. E meu pai sempre pediu muito para mim vir, mas eu nunca quis vir assim, eu não tinha vontade, na verdade. Mas de tanto ele pedia, eu vim, e eu acabei gostando muito, e eu acabei participando, me envolvendo com a igreja. Mas eu vinha no culto, era aquela coisa, tipo, sentia a presença de Deus, ia para casa e tchau, acabou, e esquecia, entende? E acabou tendo um tempo que eu não senti mais a presença de Deus quando eu vinha nos cultos. E eu acabei me afastando de Deus, e eu me senti muito mal. Mas aí, quando eu estava nesse vazio de me sentir mal, eu vi que eu não estava mais naquele degrau que eu estava lá embaixo, que eu já estava subindo, e que Jesus já estava me modelando. E daí eu voltei e eu fui no meu quarto mesmo, porque eu entendi que a igreja não é as quatro paredes, não é material, está assim dentro de nós. E eu voltei para Jesus no meu quarto mesmo. E aí eu comecei a ter intimidade com Deus, eu comecei a ter um tempo com Deus todos os dias. E num dia de culto dos teens, eu vim aqui e eu senti a presença de Deus. E daí eu pensei, cara, já faz um tempo que eu estou sentindo a presença de Deus nos cultos. E na hora me veio na cabeça assim, lembra daquele tempo que você estava sem sentir a minha presença? Foi para te despertar. E eu vi que Ele estava comigo a qualquer hora do dia. E aí eu comecei uma caminhada com Cristo. E nessa caminhada eu caí muitas vezes. E, obviamente, eu ainda caio, né? Mas Jesus me ergue sempre, me fortalece cada vez mais. E é nesse momento que eu queria falar hoje, que é nesse momento que muitas vezes a gente erra, né? Que quando a gente peca, a gente se afasta de Deus, por às vezes a gente ter vergonha de falar com Ele, de pedir perdão para Ele, e a gente não entende que quem nos fortalece é Cristo, que nós não somos nada sem Cristo, porque enquanto tu está indo, Cristo já foi e voltou umas 3 vezes. Enquanto tu deu um passo, Cristo já deu uns 30 passos por ti. E Ele te fortalece, Ele te santifica. E é normal a gente ter vergonha de chegar e falar com Deus depois de ter errado ou de ser afastado dEle. Porque a gente é ser humano, mas a gente precisa entender que Deus não te julgaria por ter pecado, que Jesus não te vê como um pecador, mas sim te vê como alguém que ainda Ele não transformou o coração. E Ele quer transformar. Então, quando você volta para Cristo, há uma festa no céu. E quando você entende que você, igreja, vai no seu quarto, fecha a porta e ora no seu Pai que está em secreto, tudo muda. Porque você pode pensar, mas eu estou tão distante de Deus, eu não consigo. Mas Ele não está distante de você. Aquele lugar que tu costumava chegar, orar, Ele está lá te esperando. Ele quer falar contigo. E eu queria ler lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6, que é: mas você, quando orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore a seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai que o vê
que você faz em segredo lhe dará recompensas. Esse secreto aqui é você e Deus apenas. Ele sabe o que você passou, ele sabe das suas dores, ele sabe, e ele sente ela junto com você, ele quer te curar, porque ele te ama, e ele sabe o quanto dói. E é isso.